Alô, bom dia, estamos de volta nesta quinta-feira, 22 de agosto de 2024. Sejam todos bem-vindos. Tem muitas coisas para falar hoje, mas começarei por curiosidades. Algumas curiosidades vindas lá dos Estados Unidos. Bem, ontem à noite, Barack Hussein Obama tirou a maior onda de Donald Trump na Convenção Nacional do Partido Democrata, falando a uma multidão apaixonada. Barack Hussein Obama pesou na mão nas críticas a Donald Trump. Ele disse, entre outras coisas, o seguinte: aqui está um bilionário de 78 anos que não para de choramingar sobre seus problemas desde que desceu a escada rolante dourada 9 anos atrás. Ele está se referindo aí à escada rolante da Trump Tower, certamente. Obama disse que Trump tem sido um fluxo constante de queixas e queixas, que na verdade está piorando agora que ele tem medo de perder para Kamala. Há os apelidos infantis, as teorias da conspiração malucas, essas estranhas obsessões com o tamanho da multidão, e aí Obama fez esse gesto que levou o público ao delírio. A multidão de Trump para ele é isso aqui, mas quem não dá entrevista é Kamala. Quem está, digamos assim, muito bem protegida numa torre de marfim é a candidata do Partido Democrata, mas não importa. Obama disse que o público de Trump é isso aqui, será mesmo? Bem, isso não é curiosidade, todo mundo sabia que as vacas sagradas do Partido Democrata bateriam e muito, e continuarão batendo e muito, em Donald Trump. Mas a curiosidade é por conta de uma resposta que Donald Trump deu à CNN em relação às críticas de Barack Hussein Obama, que pegou todo mundo de surpresa. Trump disse para uma repórter da CNN: eu gosto dele, referindo-se a Obama. Eu gosto dele. Eu acho que ele é um bom cavalheiro, mas ele era fraco em comércio. Acontece que eu gosto dele e o respeito, e respeito sua esposa. Pois é, isso chocou até mesmo os repórteres da CNN. A repórter que entrevistou o Trump perguntou: uau, mas que homem é esse? Quem é ele? Referindo-se a Trump, que agora tem um discurso bem mais ameno. É uma curiosidade interessante porque, na verdade, todo mundo sabe que Donald Trump não tem motivos para gostar de Barack Hussein Obama, que, aliás, implantou escutas quando Trump estava em campanha contra Hillary Clinton para a presidência em 2015. Obama plantou escutas na Tower Trump, ou Trump Tower, não é? Pois é. Entre outras coisas, claro. Obama tem sido um feroz inimigo político de Donald Trump, e Donald Trump nunca se cansou de criticá-lo. E agora, então, eu gosto dele. É a nova tática, pelo jeito aí, muito influenciada pelos marqueteiros que trabalham para Trump. Use um discurso bem dentro das 4 linhas para não desagradar ninguém. O problema é que essas coisas acabam desagradando os eleitores mais fervorosos de Donald Trump. Então parece que a direita lá nos Estados Unidos anda meio confusa. Parece que não quer mais a velha identidade de apontar os erros dos seus inimigos, ou melhor, individualizá-los. Parece que não. Agora a onda é um discurso um pouco mais ameno. Vamos ver no que isso vai dar. Bem, outra curiosidade, presta atenção. Obama revelou para um jornal da Índia que carrega vários amuletos no bolso. Entre os amuletos que ele carrega está esse aqui, do senhor, chamado Senhor Hanuman. Eu não sabia quem era o senhor Hanuman, fiz uma breve pesquisa aqui e descobri que Hanuman é um deus macaco reverenciado no hinduísmo, conhecido por sua inabalável devoção ao senhor Rama, que eu também não faço ideia quem seja. Considerado uma das encarnações do deus Vishnu,
Bem, esse aqui eu já ouvi alguma coisa a respeito, mas enfim. Sua história épica é narrada no Ramayana, um dos principais textos sagrados hindus, no qual é apontado como encarnação do deus Shiva. Essa divindade hindu representa força, coragem, heroísmo, altruísmo e devoção. É retratada como um ser musculoso com cabeça de macaco e dotado de superpoderes. Pois é, Obama então carrega esse amuleto no seu bolsito. Aqui o Hindustan Times disse o seguinte: uma estátua do senhor Hanuman está entre os itens que o presidente Barack Hussein Obama, o ex-presidente Obama, sempre carrega no bolso e busca inspiração sempre que se sente cansado ou desanimado. Uma estátua do senhor Hanuman está entre os itens que o presidente sempre carrega. Solicitado a mostrar um item, Obama tirou dos bolsos uma série de pequenos totens, cada um dos quais, segundo ele, lembrava de todas as pessoas diferentes que conheceu ao longo do caminho. Então, lá pelas tantas, ele mostrou esta estatuetazinha de Hanuman, o senhor Hanuman. Pois é. Curiosidade, não é não? Agora vejam só, curiosidade maior ainda é que esse mesmo senhor Hanuman parece estar sendo adorado nos Estados Unidos de tal forma que se ergueu no Texas uma imensa estátua em sua devoção. Coincidência, não? Pois é, esta informação quem deu foi Hal Turner. Ele disse que a estátua está de Hanuman, uma estátua de 90 pés, foi inaugurada no Texas. É a terceira maior estátua dos Estados Unidos. Aí Hal Turner pergunta: o que é isso? É uma estátua de um demônio? Bem, o problema é o seguinte: com essa estátua inaugurada aí no Texas, mais a revelação de Obama, que ele carrega o senhor Hanuman no bolso, e mais, digamos assim, monkeypox que está nos noticiários, tudo isso tem levantado sérias questões entre os teóricos da conspiração. Ué, por que de repente está todo mundo falando em monkey? Não é mesmo? Obama tira um monkeyzinho do bolso, inaugura-se uma monkey estátua no Texas e não se fala em outra coisa agora da possibilidade da monkeypox vir aí. A OMS é que está falando sobre isso, né? Um perigo global. Bem, alguns teóricos da conspiração estão chegando ao limite de dizer o seguinte: olha, o que está acontecendo aí é um claro aviso de que boa parte da humanidade já é meio como esse senhor Hanuman aí, um híbrido. Parece que entramos na era dos humanos híbridos. Eu deveria entrar em detalhes sobre isso, mas realmente é muito perigoso falar de certos assuntos no momento presente. Bem, curiosidades à parte, voltamos aqui aos fatos concretos. Vejam só, a guerra na Ucrânia, a guerra entre Ucrânia e Rússia esquentou bastante nas últimas horas. Ontem, o New York Post disse o seguinte, trouxe a informação de que a Ucrânia tinha atacado Moscou com pelo menos 11 drones, um dos maiores ataques desse tipo na capital russa desde o início da guerra. O ministro da Defesa da Rússia disse que abateu um total de 45 drones sobre o país na quarta-feira, com 11 interceptados sobre a região de Moscou, 23 sobre Briansk, 6 em Belgorod, 3 em Kaluga e 2 em Kursk. O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, disse que alguns dos drones foram destruídos sobre a cidade de Podolsk, apenas 38 quilômetros ao sul da sede do Kremlin. Olha só, interessante. Alguns desses drones foram abatidos a 38 quilômetros da sede do Kremlin. Eu tive a informação, era um zum-zum, que no domingo, entre sábado e domingo,
o Putin tinha sido retirado às pressas do Kremlin, parece, segundo esses rumores. Putin tinha ido para um bunker porque o serviço de inteligência russo havia detectado um ataque sobre o Kremlin. Bem, eu não pude confirmar se isso era verdadeiro, mas agora com um drone aqui, Moscou dizendo que abateu um drone a apenas 36 quilômetros do Kremlin, é de ficar realmente com a pulga atrás da orelha sobre a capacidade hoje da Ucrânia de levar sérias preocupações à Rússia. Por falar em sérias preocupações, vejam só que interessante, essa foi publicada também por Hal Turner, que tem grandes contatos lá na Rússia. Ele disse o seguinte, que um avião ucraniano kamikaze carregado de explosivos foi abatido pelas forças de defesa, pela Força Aérea Russa, sobre Murmansk, no extremo norte do país. Há um vídeo mostrando o abate do avião aqui no blog de Hal Turner. Mas ele diz o seguinte, Murmansk fica aproximadamente 3.000 quilômetros da Ucrânia. Eu fiz aqui a medição pelo centro da Ucrânia, passa um pouquinho de 2.000 quilômetros. Mas o que chama atenção é exatamente isso. É muito longe para um avião ucraniano chegar a Murmansk, sejam 3 ou 2.000 quilômetros, é muita distância e teria que passar por alguns países, como, por exemplo, pelo espaço aéreo de Bielorrússia, por exemplo, a menos que não quisesse dar uma longa volta, contornando pelo oeste, contornando a Bielorrússia pelo oeste. Mas aí teria que passar por países membros da OTAN, que cederiam o espaço aéreo. O mais provável, diz Hal Turner, é que esse não seja um avião ucraniano propriamente, dada toda essa dificuldade de distância, mas provavelmente um avião da Noruega ou da Finlândia, o que complicaria bastante a situação, porque esses são países membros da OTAN. Hal Turner comenta, se for possível demonstrar que essa aeronave teve origem na Finlândia, dado que a Finlândia acabou de aderir à OTAN, então isso significa uma violação do espaço aéreo russo por uma aeronave hostil para um ataque da OTAN contra a Rússia. Claro que tudo isso só é pimenta no vatapá, só acrescenta pimenta no vatapá. Mas é interessante, porque estamos vendo sim uma forte ofensiva da Ucrânia, e aí, de repente, já alguns ensaios de outros países que, na medida em que perceberem que a Rússia não tem, digamos assim, a defesa que esses países imaginavam ter, quem sabe eles acabem se aventurando mais ainda. Restará sempre como último recurso para a Rússia, se sentir existencialmente ameaçada, as armas nucleares, claro, por isso que o governo norte-americano já está alertando para essa possibilidade. Biden disse essa semana que é preciso ficar alerta para ataques nucleares da Rússia. Essa pressão já aconteceu no passado. Desde 2013, o Ocidente vem pressionando a Rússia em relação, claro, à política russa de não participar, por exemplo, da Agenda 2030 e tudo mais. Isso em 2013. 2014 aconteceu o que aconteceu na Ucrânia, e de lá para cá as pressões sobre a Rússia só aumentaram até que finalmente Vladimir Putin invadiu a Ucrânia. Bem, agora essas pressões continuam, mas numa escala muito maior, quem sabe aí envolvendo países membros da OTAN. Então, como último recurso, podemos prever que a Rússia, se de fato se sentir ameaçada existencialmente, não se fará de rogada, até porque já não tem, segundo analistas, muitos soldados assim, não pode contar com os soldados que contava em 2014, 2015, enfim. E agora, então, como último recurso, restaria a Putin apertar o botão vermelho. Vamos aguardar, é nesse nível que estamos. Bem, outra notícia curiosa, o Japão pode estar à beira do caos econômico. Eu não posso entrar em muitos detalhes aqui, porque essa informação é bastante técnica, é preciso
um grande conhecimento de economia. Mas o site justidario.com revelou que um dos maiores bancos japoneses, o Norinchukin Bank, pode estar sim, já estar sim falido. O site diz, entre outras coisas, que em 20 de maio o Norinchukin Bank juntou-se oficialmente à lista daqueles bancos que estavam para falir, ali, na beirinha do abismo. Em 12 de julho, não só o Norinchukin Bank estava prestes a entrar no mesmo pesadelo de 2008, os grandes bancos americanos em 2008, mas outros muitos bancos japoneses também estavam na mesma situação, porque de certa forma estão ligados ao Norinchukin Bank como seus grandes depositantes. É meio complicado, mas enfim, disse o site o seguinte, que algumas semanas atrás o Norinchukin Bank revelou no seu último relatório de lucros que teve 1,8 trilhão de ienes em perdas não realizadas em seu portfólio de investimento. Mas, segundo esse site especializado em economia, o buraco é muito mais profundo, o rombo pode ser muito, mas muito maior. Diz o site que o balanço patrimonial abaixo, esse que vocês estão vendo, do Norinchukin Bank, mostra que ele vendeu cerca de 1 trilhão de ienes em títulos durante o último trimestre. E só nessa venda, perdeu aí a bagatela de 181,3 bilhão de ienes. Mas é só uma das perdas. Existem outras tantas enumeradas aqui pelo site Justidario. As perdas podem chegar a 60 trilhões de ienes. Entre outras coisas, diz o site o seguinte, que o patrimônio líquido do Norinchukin Bank, no momento, é de mais ou menos 5,7 trilhões de ienes. Mas pode-se dizer, com um alto grau de confiança, que neste momento o Norinchukin Bank é agora um banco falido. Porém, diz o site, bancos insolventes podem continuar operando até que permaneçam líquidos. É por isso que o Norinchukin Bank ainda não implodiu. No entanto, o banco pode ter problemas de liquidez, diz o site, a qualquer momento. E nesse ponto, o colapso será simplesmente inevitável. No último trimestre, clientes inteligentes já tinham sacado 2,5 trilhões de ienes da Norinchukin Bank. No entanto, isso é pouco para um banco que está aí, digamos, na beira da falência. Porque poucos, só 2,5 trilhões foram sacados nessas circunstâncias, pergunta o site. Aí o próprio site responde, é que a maioria dos depósitos do Norinchukin Bank são, na realidade, depósitos mantidos em nome de outros bancos regionais japoneses menores, que juntos fazem o patrimônio principal do Norinchukin Bank, são os principais acionistas do banco. Diz o site que essa é uma situação perfeita de dilema de prisioneiro, em que o melhor resultado para todos os envolvidos pode ser alcançado efetivamente não fazendo nada. Bem, acontece que o sistema, até o momento, confia no Banco Central japonês e também, claro, confia no seu padrinho, o Fed, para resgatar todos novamente, como fizeram em 2008. Porém, lembra o Justidario que, quanto mais passa o tempo, mais difícil será manter os nervos todos juntos. Acredito que já não seja mais uma surpresa que nos últimos 3 meses o Norinchukin Bank não tenha tido sucesso em levantar capital novo para se manter à tona. Talvez os correntistas não precisem de muito esforço para perceber que o banco tem poucas chances de sobreviver e colocar mais dinheiro seria o mesmo que jogá-lo em uma fogueira. Então,
como último recurso, seria a salvação dos bancos centrais de novo em relação aos bancos. Só que dessa vez a montanha de dívidas, ou o abismo das dívidas, é infinitamente maior do que em 2008. E aí, se a previsão de 2008 é que a economia entraria num colapso e haveria, sim, não só uma desaceleração, mas muita quebradeira, se confirmou, agora que o buraco é muito maior, o que teremos pela frente? Esse é o ponto de interrogação deixado aí pelo site. Muito bem, então eu vou ficando por aqui com essas curiosidades. Obama carrega um amuleto misterioso no bolso, que pode ter tudo a ver aí com a monkeypox, dizem os teóricos da conspiration. E Donald Trump surpreendeu, ele disse que gosta de Barack Hussein Obama. Eu gosto dele. Pois é. Aliás, Trump tinha dito no passado que gostava de Kim Jong-un, né? É até possível, porque Kim Jong-un, comparado com Barack Hussein Obama, até parece meio engraçadinho, né? Pois é. Esse é o mundo em que vivemos. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se não gostou, deixe o seu dislike, não tem problema. E considere a possibilidade de tornar-se membro do canal. A membresia é super baratinha, mas é o que nos ajuda a continuar aqui na plataforma por pelo menos mais algum tempinho. Até depois, se Deus quiser.